Eu nunca estive na Palestina, mas já fui por alguns anos professor de geografia bíblica no seminário. O ambiente desse milagre que acabamos de ler, ele tem como pano de fundo o Mar da Galileia, o lago que existe e até hoje está lá em Israel. Ele tem alguns nomes que aparecem nas Escrituras. Mar de Quinerete, que é o mais antigo, aparece lá em Números capítulo 34, versículo 11. Lago de Genezaré, que aparece no capítulo 5, versículo 1, quando o Senhor Jesus conduz os seus discípulos naquela pesca maravilhosa. Também é conhecido em alguns outros textos, como João capítulo 21, verso 1, de Mar de Tiberíades, uma vez que a cidade de Tiberíades estava ali bem próxima à sua margem, e por causa de ter sido edificada por Herodes Antipas naquela região. E o nome mais conhecido, que é o Mar da Galileia, uma vez que situava ali na região da Galileia, ao norte da Palestina. A palavra Galileia significa círculo, o mapa da região é mais ou menos arredondado, e este lago de água doce, não um mar de água salgada, está inserido ali. Ele não é muito grande, ele cabe inteirinho dentro da nossa capital aqui em Goiânia. Possui cerca de 10 a 14 quilômetros de largura de leste para oeste e cerca de 24 quilômetros de comprimento de norte para sul. É totalmente formado pelas águas do Rio Jordão. Em alguns dos lugares do Mar da Galileia, ele chega a ter 50 metros de profundidade. A sua própria localização geográfica é uma coisa tremenda, porque ele está situado a 225 metros abaixo do nível do mar, que está do outro lado ali das montanhas, bem próximo no mar Mediterrâneo. E esse Mar da Galileia, ele tinha águas muito agradáveis. Ali nadava um peixe que é conhecido nos restaurantes palestinos de peixe de São Pedro. É um dos pratos típicos. E as pessoas que provaram do peixe e me disseram, aqueles que gostam de pescaria gostaram do peixe, mas aqueles que, como eu, não sou muito fã de carne de peixe, disseram que a carne é meio estranha. Agora, a grande parte do ministério de Jesus acontece ali ao redor do Mar da Galileia. E uma das razões porque ele é chamado de mar, embora seja um lago até pequeno, é exatamente por causa das tempestades que constantemente o acometem, em função de sua posição geográfica ali entre as montanhas do Hermon e as colinas de Golã ao norte, montanhas que chegam a 2.200, 2.300 metros de altitude e que são cobertas de neve o ano inteiro. E o ar quente que vem lá do deserto do sul, o deserto do Negueb, o deserto de Sim, o deserto da Arábia, e os ventos se encontram ali naquela região, e por ser o Mar da Galileia envolvido ali por algumas montanhas, ele se torna um corredor de passagem desses ventos e sofre bastante tempestades. Este milagre narrado aqui, ele aparece narrado nos outros dois evangelhos de Mateus e de Marcos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Marcos, Lucas e Mateus são chamados de evangelhos sinóticos porque eles são muito parecidos na sua estrutura. O evangelho de João tem uma estrutura um pouco diferente, e cada um dos três evangelhos, na verdade os 4 evangelhos, apresentam a pessoa do Senhor Jesus de um ponto de vista diferente. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, Marcos como servo, aquele que veio para dar a sua vida em resgate por muitos, e Lucas nos apresenta o Senhor Jesus como o homem perfeito que veio para cuidar de nós. E os 3 evangelhos descrevem este milagre, mas não somente esse texto que nós lemos agora, ele é praticamente o texto de abertura para 4 milagres que se seguirão, e que cada um dos milagres tem uma função diferente no Evangelho, mas todos se unem para mostrar o senhorio de Jesus. Então nós temos aqui Jesus acalmando a tempestade, e Lucas vai mostrar para nós, os outros evangelistas fazem o mesmo, que o Senhor Jesus é Senhor sobre todos os fenômenos naturais e a criação, a natureza, como nós dizemos por aí.
Depois o Senhor Jesus atravessa o lago e ele cura um homem endemoniado, expulsa dele uma legião de demônios. E ele mostra que o Senhor Jesus é o Senhor sobre todas as potestades espirituais do mal e as celestiais também do bem, onde estão os anjos que cuidam de nós. Depois o Senhor Jesus é convidado por Jairo para ir cuidar da sua filha. E no caminho ele se encontra com a mulher enferma que tem uma hemorragia que os médicos não conseguem curar, e ela é curada por ele. E o texto então mostra que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as nossas enfermidades, sobre a nossa saúde. E por fim, chegando no ponto alto dessa narrativa quádrupla, Lucas mostra que o Senhor Jesus ressuscita uma criança. E ele então deixa definitivamente claro que o Senhor Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele é Senhor sobre os fenômenos naturais, Ele é Senhor sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre as potestades, mas Ele é Senhor, acima de tudo, sobre a vida e sobre a morte. E é sobre esses textos que nós gostaríamos de meditar nessa noite. É interessante que Mateus, quando descreve essa tempestade, ele a narra logo depois que o Senhor Jesus tem um diálogo com alguns discípulos que queriam segui-lo, e ele diz, olha, ele os testa a respeito da sua fé. E ele então mostra lá em Mateus que aqueles que querem seguir o Senhor Jesus enfrentarão os mesmos desafios que o Senhor Jesus enfrenta enquanto está aqui conosco. Marcos escreve a respeito dessa tempestade logo depois que o Senhor Jesus passou um dia inteiro pregando às multidões, e essa é a explicação porque ele, de tão cansado, dorme ao entrar no barco quando atravessam para o outro lado, mostrando que a nossa fé enfrentará trabalho. E Lucas, ele então abre essa sessão já no finalzinho do ministério galileu de Jesus. Nós já estamos chegando nos finalmente, para mostrar para nós que este homem perfeito que veio até nós, ele claramente é Deus. E é este Jesus que nós adoramos. E eu queria gastar, espero, não muitos minutos com os irmãos, meditando nesse milagre do Senhor Jesus. Primeiro, o texto mostra para nós que temos diante dos discípulos uma tempestade de vento. É possível que não esteja falando de chuva, mas simplesmente de vento forte, que veio sobre o mar. E talvez seja por isso que o Senhor Jesus ainda dormia, apesar de ter água jogando para todo lado. Essa semana eu fiquei pensando se eu não deveria trazer um balde com água aqui, para jogar um pouquinho de água nos irmãos, para terem uma ideia do que estava acontecendo ali naquele barco. Mas quando nós olhamos para esse texto, e nós cantamos 2 hinos que falam sobre mar se revolta e tempestades, agora há pouco, nós temos que encarar a necessidade interpretativa ou hermenêutica de que vamos aplicar isso na nossa vida de forma real ou alegórica. É simples, nós olhamos para a tempestade e imediatamente já começamos a pensar em problemas, dificuldades, situações diversas, provações, e para nós, de forma bem alegórica, os milagres que a Bíblia trata, que o Senhor Jesus fazem, tem a ver simplesmente com os problemas que nós enfrentamos, especialmente milagres que mexem com a nossa fé. Mas a palavra de Deus nos convida a manter diante do nosso Deus uma fé simples. E o propósito de Lucas é muito claro e também muito simples em dizer para nós que o Senhor a quem nós servimos e a quem nós seguimos, de fato Ele governa sobre todas as coisas criadas, ainda que circunstâncias, tribulações, provações, governos, pessoas poderosas, pessoas que têm fama, digam o contrário. Cada dia o Senhor Jesus nos convida a, de forma bem simples, entender que as chuvas, os ventos, as tempestades e até mesmo as coisas dos desastres naturais que estão acontecendo ao nosso redor, todas elas, no final das contas, servem aos seus propósitos e são controladas por Ele.
E que exatamente por essa razão, de que o Senhor governa sobre todas as coisas, inclusive os fenômenos naturais, nós podemos confiar e não ter medo. Mas mesmo assim, eu estava lendo alguns autores essa semana sobre esse texto, e uma pergunta que um autor levantou, ela foi surpreendente para mim. Ele diz: mas de onde que veio essa tempestade? E um dos autores que eu li disse: olha, essa tempestade veio do diabo. E hermeneuticamente tentaram justificar por quê. Ora, Jesus está indo para Gadara. Lá em Gadara ele vai expulsar uma legião de demônios de uma só pessoa. Logo, para quem crê em demônios territoriais, aquela região para onde Jesus ia estava sim de demônio, ó. E o diabo, que já sabia que Jesus vinha chegando, já mandou um recado: não vem não. E é interessante, meus irmãos, como que muitas vezes nós acabamos por achar que é isso mesmo, que quando acontece alguma chuva muito forte, e aqui em Goiânia acontecem algumas, e alguém fica desabrigado, ou alguém morre no acidente por causa de uma chuva ou de alguma intempérie qualquer, nós já somos quase que instantaneamente levados a crer que houve uma ação maligna ali e que Deus está de alguma forma fora do controle. As pessoas que dizem que essa tempestade é uma ação maligna também usam da palavra repreendeu, que aparece logo aí no texto abaixo, para dizer que é uma ação demoníaca, porque é a mesma palavra que o Senhor Jesus usa lá em Lucas capítulo 4, quando ele encontra a sogra de Pedro doente e diz que ele repreende a enfermidade, a febre, e ela deixa. Eles dizem: há um quê de mal nessa palavra, e por isso presumem que há uma ação de Satanás tentando impedir os discípulos de seguirem a Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Mas, no entanto, não há nada no texto que diz que o Senhor Jesus repreendeu o demônio que estava na tempestade. Assim como naquele outro texto não tem nada que diz que o Senhor Jesus repreendeu o demônio da enfermidade, da febre. O texto é bem simples. Há uma tempestade, ela assusta. Em quem você vai confiar? Diante daquilo que acontece, sim, os seus problemas, mas diante daquilo que também acontece lá fora e assusta, acontece realmente, de criminalidade, de pancadas de chuva, de tsunami, e nós assistimos pela televisão o que aconteceu no sudeste da Ásia alguns anos atrás, e ano passado no Japão, há 2 semanas atrás, eu pude assistir um documentário todo montado em cima de filmes feitos por pessoas que estavam ali fugindo daquelas ondas, e é de fato assustador. E acontece, e pessoas são tragadas, e pessoas morrem. E eu me lembro que quando aconteceram aquelas tsunamis que mataram só na Indonésia 230 mil pessoas, rápido alguém foi para a televisão e disse: olha, Deus está castigando os muçulmanos. E nos esquecemos que na Indonésia existe uma igreja protestante crescente no meio dos muçulmanos. Esse final de semana está acontecendo em São Paulo um congresso de confraternização entre igrejas do Sudeste Asiático, inclusive da Indonésia, e pastores brasileiros, em que eles estão convidando a igreja brasileira a enviar missionários para aquela região. E um dos pastores que foi convidado, mas não pôde estar presente, era um presbiteriano chamado Bambam. Olha o nome do cara. Bambam é pastor de uma igreja do tamanho da nossa, 1.200 membros na Indonésia. E um dia ele chegou à sua igreja e perguntou assim: quem aqui veio do muçulmanismo? Numa igreja de 1.200 membros. 2 pessoas levantaram a mão. E ele disse: tem alguma coisa errada com a nossa igreja. Nós vivemos num país muçulmano e só 2. Terminou o culto, cumprimentando as pessoas na porta. Um senhor chegou para ele e perguntou: você quer aprender como falar de Jesus para os muçulmanos? Eu te ensino.
E depois desse dia, essa igreja presbiteriana já fundou 150 igrejas entre os muçulmanos na Indonésia. A pergunta, meus irmãos, quando as coisas vêm sobre nós, coisas que desestabilizam, coisas como a Segunda Guerra Mundial, coisas como aquilo que está acontecendo no norte da África, na Síria neste momento, que desestabilizam tudo, catástrofes, onde estará a nossa fé? E o Senhor Jesus, ao realizar esse tipo de milagre que envolve fenômenos naturais, não somente pessoas, Ele vem até nós simplesmente, Ele vem até nós de forma simples, para mostrar que em todo tempo, em todas circunstâncias, seja qual for, Ele estará conosco. E que nós muitas vezes tão preocupados com os nossos problemas pessoais, se a palavra de Deus vai falar ao meu coração ou não, nos esquecemos que nós vivemos dentro de um mundo inteiro, um mundo gigantesco, e do qual o Senhor não abre a mão de dizer que é seu. Mundo que Ele criou, e que Ele criou leis naturais para conduzi-lo, e que na sua humanidade Ele também experimentou o que nós chamamos de desequilíbrio dessas leis. E atendendo às orações dos seus discípulos, Ele diz: acalma, emudece. Então, não tem nada de demoníaco nessa tempestade. A questão que se levanta não é que nós estamos enfrentando Satanás ou o mundo espiritual. A questão que se levanta é em quem nós confiamos. Em todas as situações da nossa vida, inclusive as de catástrofe. Segundo, quando eles chamam por Jesus e Jesus traz a bonança, o texto mostra para nós algumas coisas a respeito da fé que nós precisamos parar e meditar. Primeiro, é a beleza do milagre, porque o mar está revoltoso. Eu procurei no dicionário hoje o que significa a palavra sossobrar em português, e o dicionário que eu li diz que é como o levantar e o descer das ondas, de tal forma que o barco quase que empinava. Era uma verdadeira montanha russa de água. O barco estava enchendo-se de água, e mesmo assim o Senhor Jesus descansava ali na sua popa. E eles pedem o seu socorro. Lucas diz que tão logo eles pedem, o Senhor Jesus acalma a tempestade. Mateus diz que primeiro o Senhor Jesus conversa com os discípulos e depois Ele acalma a tempestade. Mas o que acontece é que o Senhor Jesus, Ele acalma o vento e acalma o mar. Quem é pescador e já pescou nesses rios grandes do Brasil e foi tomado por um vento repentino, uma chuva, uma tempestade repentina, sabe que quando a chuva passa, as águas vão se acalmando vagarosamente. Mas o texto diz que o Senhor Jesus, Ele acalmou imediatamente tanto o vento quanto a água, de modo que no momento eles estavam quase que afundando, e no outro momento eles estavam diante de um espelho d'água. E isso produz naqueles homens um medo duplo. Primeiro, o medo de morrer afogado no mar, que eles tanto conheciam, especialmente aqueles que eram pescadores e que tinham seu ganha-pão naquelas mesmas águas, e que haviam conhecido outras tempestades em outras épocas. Mas de repente eles estão diante do seu medo de morrer. Como você que já sofreu um acidente de carro, também viveu essa experiência de, em poucos segundos você está bem e de repente tudo ao seu redor é só lata e vidro quebrado. Como que um acidente é tão rápido? 2, 3 segundos. E o Senhor Jesus os acode diante do seu medo de morrer, e vendo aquele espelho d'água, quando tudo cessa, as ondas cessam, os ventos cessam, a única coisa que eles veem diante dos olhos deles, assustados, esbugalhados de medo, é Jesus. E aí eles ficam com mais medo ainda. Eles ficam cheios de temor e admiração
porque o Senhor Jesus toma conta de tudo. E eles falam: mestre, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo, Senhor, chegou a nossa hora. E o Senhor Jesus diz: onde está a sua fé? Essa expressão dos discípulos, mestre, mestre, estamos perecendo, ela esconde nela uma admiração, um pedido de socorro. Mas Lucas não mostrou, Marcos mostrou que ela tinha também um tom de repreensão. Lá em Marcos, o Senhor não se importa que a gente morra? Não é isso que muitas vezes acomete o nosso coração naquelas situações em que nos vemos diante da morte, cara a cara? Doenças difíceis de curar, acidentes automobilísticos, nossa casa invadida por água. Então nós perguntamos: e agora? Não dá mais. E nessas horas também, o Senhor Jesus quer saber onde está a sua fé, em que ela é depositada, onde ela se encontra. O que o Senhor Jesus quer nos mostrar com o seu discipulado é que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quaisquer que sejam, Ele continua sendo nosso Senhor, e nós continuamos estando nas suas mãos. Que nós não precisamos esquecer que Ele está perto, e ainda que venhamos a perecer por essa forma, nós estaremos para sempre com Ele, porque estamos vivos nas mãos do nosso Senhor. Então o Senhor Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Ou na linguagem de Mateus capítulo 8, versículo 26, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Porque quando diz respeito a confiar em mim, vocês se retraem, vocês se sentem pequenos, vocês têm tanto medo e vocês não confiam. A pergunta de Jesus, ela é completamente intrigante, porque ela devolve a repreensão e ela mostra que de fato nós temos um pastor, e que este pastor, irmãos, ele está conosco sempre. E quando eu falo essas coisas, eu sei que os irmãos me entendem, porque todos nós aqui, e eu creio que sem exceção, já enfrentou momentos difíceis. Talvez não uma tempestade, talvez não um acidente automobilístico, talvez não uma catástrofe, mas enfrentou momentos em que a sua fé sim foi provada. E ela ficou tímida, ela ficou pequena, ela ficou retraída, ela ficou encolhida, achando que os problemas sim é que governam, achando que o diabo sim é que governa, achando que a enfermidade sim é que governa, achando sim que de fato a morte é o fim. Mas quando o Evangelho vem até nós, o Evangelho ele traz esperança. Esperança de que essa vida aqui não é tudo que nós vamos viver, e que o melhor é aquilo que o Senhor tem guardado para nós para o final, e esse melhor já começa a ser experimentado desde já na nossa história. Por isso o Senhor Jesus quer saber, Ele quer saber enquanto homem, onde está a sua fé, porque Ele é capaz de dormir, de cansado que estava, no meio de um lugar tão dificultoso como aquele. E eu me lembro de alguns textos da Escritura, como por exemplo Davi, quando ia enfrentar o seu filho Absalão, no dia seguinte ele compõe o Salmo 4, e ele diz: em paz me deito, e logo pego no sono. Porque o nosso sono, dizem os psiquiatras e psicólogos, tem tudo a ver com a forma como nós enxergamos a vida, a interpretamos e a vivemos. E quando estamos ansiosos, atravessamos noites inteiras com os olhos abertos. Mas o Senhor Jesus pergunta: onde está a sua fé?
E ao fazer essa pergunta, o Senhor Jesus, Ele não quer nos massacrar, nem nos amassar na nossa timidez. Ele quer simplesmente se mostrar a nós como aquele que de fato é o nosso Redentor, e que Ele cuidará de nós, assim como Ele cuidará dos nossos problemas, e das situações que nós vivemos, especialmente dos nossos medos, porque os nossos maiores inimigos são os nossos medos, o medo que temos dos outros, o medo que temos do futuro, o medo que temos da enfermidade, o medo que temos da morte por meio estranho. Quantas vezes conversando com as pessoas, eles, pastor, medo de morrer eu não tenho não, eu tenho medo de morrer de uma forma cruel, dolorosa. Se eu pudesse morrer como aquele irmão que deitou e não acordou, é o que eu queria. Mas o tipo de morte que o Senhor reservou para nós não sabemos. E conversar sobre a morte para nós é algo estranho. E eu digo estranho porque nós sabemos que a vida é muito mais do que aquilo que vem na morte. A vida se prolonga para toda a eternidade, mas a gente continua com medo da morte, e falar da morte para a gente arrepia. Eu fui visitar uma senhora de 72 anos que estava com um câncer no pulmão que não tinha como ser operado. E seus filhos, todos muito crentes, ao seu redor, desesperados, tentando encontrar uma alternativa e um tratamento para prolongar a sua vida. E ela disse: basta, eu já vivi 72 anos, meu marido é um homem bom, meus filhos e minha filha são pessoas crentes, andaram todos ao meu lado, todos amam o Senhor Jesus e todos servem ao Senhor Jesus. Eu tenho muitos amigos, eu amo a igreja. De modo que 72 anos está bom. E a única coisa que ela permitiu foi um tratamento para que ela não sentisse dor. E ela veio a falecer 6 meses depois. Eu tive o privilégio de pregar no seu culto fúnebre. E o testemunho dos filhos é: a minha mãe cuidou bem de nós enquanto esteve aqui. E agora ela descansa com o Senhor. Ela voltou para casa. E essa convicção, essa serenidade, essa segurança, essa confiança, ela só cresce em nosso coração na medida em que nós crescemos na nossa intimidade com o Senhor Jesus. E é isso, eu entendo, que Lucas quer mostrar. Que à medida em que o Senhor Jesus vai conduzindo aqueles homens no seu discipulado, eles vão percebendo passo a passo, dia após dia, que aquele homem que ali está diante dos seus olhos é Deus. E isso vai se tornando claro, isso vai se tornando fácil, isso vai se tornando perceptível, e eles então se tornam as pessoas que eles se tornaram na presença de Deus. De modo que, diferentemente do que aconteceu no texto anterior, no parágrafo anterior, em que não houve nenhuma reação à palavra de Jesus, aqui Lucas volta mais uma vez a mostrar a reação. Ele diz: eles ficaram cheios de temor e admiração. E quando eles veem aquele homem, eles fazem a pergunta que não quer calar: quem é este homem? Quem é este homem santo? E algum tempo depois eles vão dizer: este homem é Deus, e ele andou entre nós. João vai dizer na sua primeira epístola que tudo o que ele viu, tudo o que ele contemplou ao lado de Jesus, aquilo ficou gravado na sua retina de tal forma que não era qualquer heresia que ia tirar aquilo dele. Quando surgiram os gnósticos, dizendo que Jesus não tinha como Deus se encarnar, que Jesus era apenas uma aparência de Deus entre nós, João disse: nananina não, eu sei com quem eu andei, eu sei das coisas que eu vi, eu sei das coisas que eu ouvi. A vida se manifestou, e a vida estava nele,
E nós o compartilhamos com vocês, de tal modo que vocês vieram fazer parte dessa família conosco, dessa comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Eu o conheço. E o Senhor Jesus está nos chamando, irmãos, mais uma vez, a caminhar no seu Evangelho e conhecê-lo e saber que Ele é Deus. E Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. E eu queria fazer 3 aplicações para nós como igreja. Primeiro, como que nós enxergamos essa questão do real e do alegórico na palavra de Deus? Tempestade é problema. Curar milagre, fazer milagre é mostrar a humanidade melhor. Não. Jesus continua curando. Jesus continua fazendo. E aqueles que creem no Senhor Jesus, é promessa da palavra de Deus, verão com seus olhos essas coisas acontecerem. Se nós pensarmos bem, os nossos professores de hermenêutica sempre nos alertam a respeito do perigo da alegorização. E porque a alegorização do texto, ela nos leva a reduzir a mensagem, a intimizar a mensagem. Não, tempestade é o meu problema, tempestade é a minha aflição, tempestade é a minha provação, tempestade é a minha tribulação, tempestade é a minha enfermidade. E eu não vou questionar essa aplicação que você faz, mas a pergunta que eu gostaria de levantar nessa noite é: o que é ser cristão diante daquilo que acontece mesmo lá fora e que precisa do Evangelho? Quando os tsunamis aconteceram lá na Ásia, muitas pessoas foram para lá ajudar e foram cristãos. Eu sei de agências missionárias inteiras que simplesmente mudaram todo o foco para poder socorrer vidas. E quando eles chegaram lá e os muçulmanos começaram a perguntar: ah, não, vocês cristãos estão vindo aqui, mas não é porque vocês têm misericórdia de nós, não, é porque vocês querem nos converter. E o pastor Valdir Stornagel, que é líder da Visão Mundial, diz que vivendo e convivendo com o pessoal lá naquela região por um tempo, eles disseram: não, nós não viemos aqui para converter vocês, nós viemos aqui para ajudar vocês. E passou um tempo, os muçulmanos começaram a dizer: o Deus de vocês é um Deus bom, o Deus de vocês cuida da gente. E o Deus daquelas pessoas tinha cuidado daquela gente através das nossas mãos. Será que nós queremos ser uma igreja só para nós mesmos? Ou nós queremos ser uma igreja para cuidar dos outros e levar o Evangelho de Jesus com o que nós somos, não só com o que nós falamos? Oportunidades surgem muitas. No domingo que vem nós teremos aqui um mensageiro da Missão Vida que falará a respeito de auxiliar, por exemplo, mendigos de rua. O Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos: tem uma tempestade aí, e a fé de vocês onde está? Segunda aplicação que eu gostaria de fazer é esse sentimento de admiração que os discípulos vão nutrindo por Jesus, e que às vezes, irmãos, ele tem faltado na nossa adoração, na forma como nós cantamos, na forma como nós nos tornamos presentes ou ausentes no culto, na forma como nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas que nós cremos nele pela fé, ao modo que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz: olha, nós não conhecemos Jesus fisicamente, mas o seu amor nos constrange, nós julgando isto: um morreu por todos,
Logo todos morreram, e estes agora vivem não mais para si mesmos, mas vivem para Ele. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu não vejo Jesus com os olhos, mas eu vejo as suas obras através de nós. E muitas vezes, até mesmo, irmãos, apesar de nós. E eu me lembro aqui de 2 textos da Escritura que eu gostaria que você pensasse neles hoje na hora da sua oração antes de dormir. Davi escreve o Salmo 27, e ele diz no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele fala disso no momento de dificuldade, porque o Salmo 27 começa falando das fortalezas, dos exércitos que se levantam contra mim. Davi não estava falando de tempestades da alma, Davi estava falando de flecha que sibilava perto da orelha dele, de guerras no campo de batalha. E depois Moisés, na verdade antes, no Salmo 90, versículo 16, quando ele diz: apareçam as tuas obras diante daqueles que o temem, e a estes revela a sua glória. A fé que a palavra de Deus ensina é uma fé que é depositada no Deus que os olhos não conseguem enxergar, mas que se faz presente por meio das suas obras, que proclamam a sua glória. As obras como a criação, o mundo natural, os fenômenos naturais, mas também a sua glória que se manifesta no rosto daqueles que, conhecendo Jesus, são enchidos e preenchidos pelo seu Espírito que habita na igreja. Então, onde está a nossa fé? É a pergunta, e a minha última aplicação. A pergunta de Jesus aponta para o temor e para a admiração, que nos leva a perguntar: quem é este homem? A resposta a essas 2 perguntas é uma só: Jesus. Onde está a sua fé? A minha fé está em Jesus. Jesus é a minha santidade, já disse Jerry Bridges no livro que nós estamos estudando na quarta-feira. Ele é a minha santificação, Ele é a minha justificação, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que eu tenho e Ele é tudo o que eu ofereço. Porque o que Ele fez por mim, ninguém jamais faria. O que Ele fez por você, ninguém jamais faria. Ele pagou as nossas dívidas de pecado com Deus. Quem é este homem? Este é o homem Deus, o Redentor vivo, que veio trazer salvação, perdão, vida eterna e cura para todos os tipos de enfermidades físicas, espirituais, sentimentais, todas elas. E Ele continua fazendo isso. E Ele te chama para crer nele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. E eu posso estar errado hermeneuticamente, mas cuidar de uma tempestade é o primeiro e o menor deles. Ele cuida também de outras coisas. E nos próximas 4 vezes que eu vier aqui falar com os irmãos, eu quero olhar com os irmãos cada dia de um ângulo, para que nós, como os discípulos entendamos, Jesus Cristo é o Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, o Senhor de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos.
nós também estamos nas suas mãos. Então, meus irmãos, nós não precisamos ser tímidos, não precisamos ficar com medo, porque Ele, quando pergunta, Ele não pergunta para nos afastar, Ele pergunta para nos atrair. Onde está a sua fé? E a resposta é: a minha fé está no Senhor. E é por esta fé que eu ando e vivo. Feche seus olhos, adore Jesus. Deus, eu sei que eu não sou um pregador de palavras elegantes, mas eu peço, Senhor Deus, que essa pregação simples alcance todos os corações aqui presentes e aqueles que nos assistiram também na capela e na internet. Aplica no coração de cada um aquilo que é necessário para a sua fé hoje, de tal modo que os irmãos e as irmãs se sintam desafiados, Senhor Deus, a crer e a confiar, mesmo diante de qualquer obstáculo que surja, do menor ao maior. E se entre nós está alguém que ainda não se decidiu por Cristo, e que tem medo de tomar essa decisão porque acha que crer no Senhor Jesus é algo mitológico, é algo que tem a ver simplesmente com ideias. Ó Pai, o Senhor disse para Pedro que ele confessou o Teu nome porque o Senhor se revelou a ele. Então eu te peço, em nome de Jesus, revela-se, Senhor Deus, a essas pessoas aqui presentes e que nos ouvem nessa noite, para que elas creiam no Teu Evangelho que salva, que cura e que liberta, e para que elas aprendam a caminhar pela fé e não pelos sentimentos ansiosos do seu coração. E assim como Tu acalmaste aquela tempestade, assim como o Senhor controla o tempo que está sobre nós, ó Deus, toma conta de nós, nós te pedimos, e permita-nos nessa noite repousar em paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir logo, para descansar em Jesus. Tira do coração, Senhor Deus, daqueles que aqui estão com medo, este medo. Traz a Tua paz, traz a Tua bonança, traz, Senhor Deus, a segurança de que o Senhor não falhará. E traz, Senhor Deus, sobre os seus corações a certeza de que o Senhor sempre será o bom pastor que cuida das ovelhas. Essa oração nós fazemos completamente seguros de que o Senhor nos atende, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque a Tua fidelidade jamais falha ou falta, e porque o Senhor está aqui para abençoar aqueles que vieram pedir a Tua bênção. Abençoa-nos, Deus, abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus, amém.